A gente está ouvindo bem distante, Jéssica. Não está ouvindo legal, não. Não sei o que está acontecendo no áudio ficou assim. Está muito distante. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tocar o barco, tá? Vamos tocar a reunião. Está muito ruim o áudio. Não sei o que houve. De repente ficou muito ruim o áudio. Está muito distante, a gente não está conseguindo ouvir. Eu acho que o microfone não está bem posicionado, alguma coisa assim, não? Isso aí não foi. Vamos lá, pessoal. Tinha outra tarefa também. Quem lembra da outra tarefa? A Jéssica está aqui, ó. Estou vendo ela aqui. Ela travada. Salvador está aí? Estão ouvindo agora? Agora estamos. Pronto. Bom. Vamos lá. Pedro, Oi. tudo bom? Bom dia. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? A gente está ouvindo agora. Oi? A gente só está ouvindo você agora. Pronto, então vamos lá, vou falar de novo. Eu coloquei boa recepção para os clientes, abordagem interessante e interessada, informação sobre o produto visível para que o atendimento fique mais ágil, mais rápido e a gente consiga atender mais clientes com excelência, com padrão de excelência, mas já percebi que já estão etiquetando tudo, está ficando massa isso aqui. Estoque organizado e atualizado, porque a gente tem que fazer vários trabalhos, não é reclamando, mas isso deixa o atendimento também mais lento, ter que ligar e consultar estoque para saber se existe, se está bem, se está quebrado, se não está, se às vezes a gente vende material, não tem que trocar. Isso em uma grande demanda, às vezes atrapalha um pouquinho, principalmente o cliente que quer fechar tudo na loja. Atualizar o estoque com os principais produtos do carro-chefe, o que mais vende aqui, o que é mais procurado, que às vezes a gente tem que encomendar e demora muito mais tempo do que o cliente quer. E às vezes ele fecha no concorrente por isso. Além do estoque, e esses produtos a gente já sabe que é vinílico, o ecopainel, o painel de bambu, cubas, os metais da Unique também, que são bem procurados. E a logística e o pós-venda atendimento bom para fechar a chave de ouro, finalizar. E nisso aí a gente consegue ter uma boa venda, tenho certeza. Maravilha. Show de bola. Obrigado, viu, Jéssica? Bem completo. Pessoal, vamos lá. Eu vou usar o pessoal aqui de Aracaju, que a resposta mais rápida, eu levar para vocês. Mas se vocês tiverem uma resposta aí também, podem passar. A gente falou aqui quantos fatores para melhorar as vendas? Uns 20? Por aí, né? Uns 20, né? Quem lembra de todos? Ninguém lembra de todos. Quem lembra que era Aracaju? Você lembra de qual? Gestão de tempo. Gestão de tempo que você falou. A amostra disponível. Aulas venda. E a comunicação, o que eles falaram? Comunicação. Atualização de cadastro. Sentimento, etiqueta, informação na clareza. Materiais diferenciados, tempo. Cada um aqui nos dois um pouquinho do que foi falado. E na junto a gente chega quase no total. A gente começou falando sobre gestão de tempo. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, a gente trazer 20. Oi. A gente ouviu aí os dados que foram levantados pela equipe do comercial, né? Que o pessoal do comercial entende que vai fazer a empresa produzir mais. No ADM,
pedir para a galera, né? Na realidade, eu comecei por Salvador, não consegui ver com o Rosana, nem com a galera de Aracaju ainda. Eu pedi que eles levantassem, dentro da rotina deles, o que é que eles enxergam de trava em processo, o que é que eles poderiam enxergar de melhoria nas atividades deles, né? Uma vez que a gente também, apesar de não estar diretamente com o cliente, né, a gente no administrativo é que faz essa liga aí entre comercial, logística, pós-venda, e a gente também poderia agregar no processo. Eu não estou vendo quem está aí na sala, e aí eu queria ver se quem do ADM aí gostaria também de falar e participar. Maravilha, boa. Muito boa. Grande visão essa daí. Do ADM. O que é que vocês podem fazer para melhorar as vendas? O que é que vocês precisam para aumentar as vendas? Boa, Bia. Aqui também já falou, né? Também o do Thiago também falou. Estão me ouvindo, gente? Ah, Sim, Bia, jogue duro. E aí, gente, bom dia. Eu yeah. trouxe um pouquinho sobre o que a gente aprendeu nos slides de Pedrinho, sobre prosperar. A gente aprende na fase 1, que é a fase da raiz, que a gente tem que ouvir mais os experientes, procurar se desenvolver, procurar agregar conhecimento. Então, assim, quando a empresa nos dá recursos, a gente tem que correr atrás também, a gente tem que procurar se desenvolver, para a gente poder prosperar, que é a fase 2 da árvore, né? De dar frutos, de dar crescimento aos galhos. Então, a gente tem que colocar para fora esse conhecimento, a gente tem que colocar em prática tudo que a gente aprende nessas reuniões que a gente leva para a vida, não só para as nossas rotinas administrativas, mas também nosso relacionamento com o cliente, nosso relacionamento com o fornecedor, nosso relacionamento com os colaboradores. E a fase 3, que é a riqueza, a fase de gerar frutos e também de se desafiar. A gente precisa se desafiar a todo instante, porque não basta a gente ficar na zona de conforto, a gente precisa querer crescer, estar junto e querer crescer junto com a empresa. Maravilha, Bia. Show de bola. Muito bom, Bia. Obrigado. Meu orgulho, essa menina. Muito bem demais. E encaixa muito bem com o que eu ia abordar agora. A gente falou 20 itens. E a gente falou de um dos itens gestão de tempo. Então, uma dica muito boa não adianta a gente trazer 20 itens, não adianta a gente trazer 5 itens. A gente não vai colocar todos de vez para funcionar. Faça esse exercício aqui para a gente entender, ouvir vocês, entender qual o principal item que a gente precisa para vender mais. E a gente atacar o principal agora. E aí, depois de atacar o principal, a gente ataca o outro. Então, tem um vídeo que eu vou botar no grupo de vocês, que vocês assistirem, que eu até mostrei para a Fabrícia ontem, que chama-se a Lei do Pareto, que é a Lei do 80-20, que diz que 80% dos nossos resultados está em 20% do nosso tempo. 80% do nosso tempo a gente desperdiça e ele rende 20% do nosso resultado. E o 20% do nosso tempo, que é aquele tempo que a gente realmente faz a diferença, que a gente está concentrado, que a gente está focado, ele gera 80% do nosso resultado. E essa lei fala que praticamente em tudo na vida funciona. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa regra, nessa média aí, ela funciona em praticamente tudo na vida. Então, não adianta a gente pensar em 20 itens, a gente tem que focar agora qual é o mais importante. Isso faz a gente ganhar tempo, porque a gente não perde tempo com outros que não vão dar tanto retorno. Então, a ideia é a gente focar no que é o mais importante. E de tudo que falou aí, pessoal, o que é o mais importante que eu vejo é justamente o que Bia trouxe. E aí entra a visão do administrativo, agregando ao comercial. O comercial, a visão do comercial, ela está muito em coisas específicas. E ela não consegue ter uma visão geral das coisas. E quando a gente olha de uma forma um pouco mais geral, a gente consegue saber direcionar melhor o nosso tempo e o nosso foco. E eu acho que é justamente o que Bia falou que seria o mais importante que a gente tem que aprender.
que é colocar em prática todo o conhecimento que a gente está tendo. Porque se a gente não colocar em prática todo o conhecimento que a gente está tendo, não adianta a gente ter tudo etiquetado, não adianta o estoque funcionar legal. Aliás, adianta, mas adiantar muito pouco. O que vai fazer vocês explodirem, e aí ela usou muito bem a metáfora da árvore, a comparação da árvore em relação à prosperidade, o que vai fazer vocês explodirem, se transformarem em profissionais melhores e ter resultados extraordinários, muito melhores. Não adianta a gente focar em coisas que vai trazer poucos resultados. A gente tem que focar no que vai trazer o máximo de resultado. O que vai trazer o máximo de resultado é vocês focarem dentro de vocês. Né? Vocês colocarem o conhecimento para dentro, aplicar, e vocês vão ver que o resultado de vocês vai ser muito maior. Se a gente resolver a questão da comunicação, vai melhorar? Vai. Um pouco. Resolver a questão da amostra? Vai. O mostruário? Vai. O mix que já é diferenciado? Melhorar ainda mais o mix diferenciado? Vai. Mas entendam, são coisas poucas, com muito esforço. Quando a gente olha, né, olhando tudo, vai ser um esforço muito grande para sempre ter poucos resultados. O que vai fazer vocês explodirem, e aí eu digo a vocês, tudo está dentro de vocês, o potencial, a capacidade, as respostas, está tudo aí dentro de vocês. Vocês têm que saber colocar isso, interiorizar esse conhecimento, colocar em prática, tudo vai fazer vocês se posicionarem melhor, saberem negociar melhor, saberem convencer o cliente melhor, saber ter um resultado muito melhor e ainda ser capaz de segurar esse resultado. Porque eu já vi casos que a gente tem resultado muito bom e a gente não tem nem essa capacidade de sustentar esse resultado. Então, essa questão da árvore é fundamental. A gente cavou, se aprofundou, colocou raiz e agora a gente tem que colocar em prática o conhecimento para que ele gere fruto. E é isso a tarefa que a gente está fazendo, é justamente isso, é vocês começarem a colocar em prática. O que vocês apresentaram aqui, gerente, vocês só apresentaram uma parte da tarefa, não duas tarefas. A outra tarefa era trazer momentos que vocês colocaram em prática, que os consultores ou que os funcionários, a galera colocou em prática, de gestão de relacionamento, sobre os princípios do relacionamento e os 5 passos da negociação. Ou seja, a gente é muito lento em colocar em prática as coisas. E aí, se a gente fala em gestão do tempo, que eu acho que é um ponto maravilhoso também, quando a gente coloca em prática as coisas mais rápido, a gente ganha tempo. Quando a gente demora para colocar em prática, porque eu não acredito, porque eu tenho receio, porque será que vai funcionar e tal, a gente demora para colocar em prática, a gente demora de testar para ver se realmente funciona ou não. Porque eu não tenho como dizer se funciona ou não funciona se eu não testar. Eu testo e digo se funciona ou não funciona. Agora, antes da gente testar, a gente já está dizendo se funciona ou não funciona, ele já está duvidando. E isso faz a gente perder tempo. Como eu já ouvi dizendo aqui, vou até fazendo dela, mas não é só dela que eu ouço, não. Eu ouço de outras formas, de outros líderes também. Eu preciso acreditar para fazer. Não, eu faço, vejo o resultado, aí eu digo, se acredita, não acredito. Eu testo logo. Então, o que a gente precisa aprender, para fazer a gente ganhar tempo, reduzir o tempo, é colocar em prática o mais rápido possível tudo que a gente aprende. Porque a gente coloca em prática tudo que a gente aprende o mais rápido possível e aí a gente ganha sabedoria. A sabedoria é o conhecimento mais a prática. O conhecimento puro, ele não gera nada. Ele só gera, só ocupa espaço na memória. Ele só ocupa espaço na memória. Ele só gera sabedoria quando ele coloca em prática. Então, acho que o grande ensinamento que a gente tem que ter aí é um pouco do que o Dia falou, é saber colocar em prática o que a gente está aprendendo. E a gente está falando sobre 5 passos de negociação. Eu tenho certeza, pessoal, que se a gente falar assim, olha, a gente está perdendo 2/3 dos orçamentos que entram na loja. Se eu colocar em prática os 5 passos da negociação e ser férreo em negociação, eu vou diminuir esses 2/3 que a gente perde de orçamento.
e mais rápido, realmente, a venda analógica. Só que se eu trago 5 passos da negociação e você não coloca em prática, você quer dinheiro. Então, é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a direcionar o foco no que vai dar mais resultado, no que vai ser um resultado melhor, no que eu tenho mais retorno. E não nos pormenores, que é importante, mas primeiro vai resolver o mais importante. É um dos grandes segredos também da gestão de tempo. Não é resolver o jeito, é resolver o mais importante primeiro. Porque os outros, eu vou resolver até de forma mais rápida. Quando eu resolvo o mais importante primeiro, mais difícil, mais importante primeiro, os que são menos importantes, eles passam a ser mais fáceis de fazer. Se eu deixo o mais difícil por último, aí eu estou gastando energia com coisas mais fáceis. Quando eu vou para o mais difícil, o mais importante, normalmente o mais importante é o mais difícil, eu não tenho tanta energia para fazer. Mas se eu deixo o mais importante para fazer primeiro, eu me motivo a fazer os outros, porque os outros são mais fáceis. Então, é importante que a gente aprenda a colocar em prática. Já falando sobre isso, e vou continuar repetindo, porque isso eu demorei para cair a ficha em relação a isso. E eu tenho certeza também que vocês também não estão ainda com essa ficha já lá embaixo. E aí, eu isso ouvi várias vezes, até colocar isso como se fosse parte de mim. Hoje, isso para mim é como se fosse algo que se acoplou a mim. Tudo eu olho e já falo assim, como é que eu vou colocar em prática, como é que eu vou resolver da forma mais rápida, e onde é que eu vou focar aqui. Então, eu chego em Petrolina, eu não fico procurando 30 itens para resolver, eu vou resolver 30 itens. Eu tenho 2 dias. Eu vou o quê? Onde é que vai sair os 80-20? Onde é que eu vou despender 20% do meu tempo, do meu esforço, para me dar 80% do resultado? É isso aqui? É isso aqui que eu vou resolver. E onde é que a gente tem que ter praticidade? Colocar logo em prática e agir e ser rápido nas coisas. É isso? É o que vai passar. E aí a gente começa a se sentir mais produtivo e perde aquela ansiedade, nem falar, tenho tanta coisa a fazer, não sei nem, sabe aquela coisa que você faz, chega no final do dia você está assim, não tem nada. Por quê? Porque você não faz o principal. Quando você faz o principal primeiro, você acaba um dia sem fazer tudo do mesmo jeito, porque a gente não pode fazer tudo num dia só, tudo que a gente tem que fazer, mas você sai com uma sensação de que produzir, com a sensação de realizar. Certo, pessoal? Então, essa é a dica fantástica que eu acho que é um dos 80-20, eu acho que isso, com certeza, é o que vai fazer. Porque transformar vocês é o que vai dar grande resultado. Não é transformar a loja, não é transformar tudo ao redor. A gente, lógico que vai transformar tudo ao redor, a gente não está deixando de fazer isso. Então, a gente precisa falar que vai ter loja móvel e tal, e vai desgastar um tempo e uma energia muito grande. Mas o que vai dar um grande resultado é transformar vocês. E é isso que eu estou focando. É nisso que eu estou focando. Não adianta eu me transformar, querer transformar tudo ao redor e não transformar isso com vocês. Porque a empresa não vai crescer se não tiver vocês se transformando junto. A empresa não cresce se não tiver todos na mesma mentalidade. Se não tiver todos sabendo colocar em prática e aplicando as coisas rápido. Então, o meu foco está, com certeza, nos 80-20. Só que eu também sei que dos 100% de pessoas que participam dessa reunião, 20% vai me dar 80%. Não são todos vocês. Todos vocês vão ajudar com o todo. Mas quem vai trazer 80% do resultado é 20% de vocês. Então, vocês que estão querendo ser diferenciados, vocês que querem se transformar de verdade, corram para ser esses 20%. Se destaque, porque a gente vai crescer. Vai ter oportunidades, vai. Não vai ter oportunidade para todo mundo. Vai ter oportunidade para quem faz realmente a diferença.
É claro isso. E a gente vai cada vez mais ajudar e apoiar. Lógico que não cresce a empresa, cresce todo mundo, mas quem se destaca, quem cresce muito mais, é quem está nesse 20%. Então, não adianta a gente se nivelar por baixo, se acomodar por baixo. A gente tem que se nivelar por cima. A gente tem que buscar estar por cima, se destacando. E eu não falo isso só com vendas, não. Eu falo isso no administrativo, que vai crescer, vai ter novas oportunidades no administrativo. Eu falo isso na logística, que já tiveram também novas oportunidades. E que com certeza vai precisar crescer. E se a empresa crescer, a logística também vai crescer, ainda mais, já está crescendo. A gente está fazendo um novo galpão. A logística está começando a ter uma interação entre. Tem uma gestão que a gente começou a fazer no administrativo, geral da nova. Então, é isso que a gente precisa aprender. É colocar em prática. Eu acho que é o mais importante. Conhecimento que vocês estão tendo. Conhecimento de primeira que eu estou fazendo para vocês. Não é conhecimento o passo a passo que a gente está desenvolvendo com vocês, eu nunca vi em treinamento nenhum. Estou sendo bem sincero. E olha que eu já fiz mentorias top, treinamentos top. Eu estou pegando que eu vejo de cada coisa que eu já fiz e estou adaptando para a nossa realidade. A gente está fazendo algo personalizado. Eu tenho certeza que o conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui, se eu fosse pagar uma consultoria, uma mentoria, para personalizar, eu ia pagar caríssimo e não ia chegar no nível que está aqui hoje. Estou sendo bem franco com vocês. O nível de conhecimento que vocês estão tendo aqui é top, sim. É muito top. Agora, tem que colocar em prática. Certo? Deixa eu falar dos 7 princípios do relacionamento. Isso a gente desenvolveu aqui, a Ana me ajudou a desenvolver isso aqui, Eliana. Isso não tem lugar nenhum. A gente foi pegar princípio ali, para fazer. Peraí. A gente está falando de relacionamento. A gente está falando aqui de aumentar as vendas. Eu sei que se eu negociar melhor, eu fecho melhor as vendas. Não é isso? Eu sei que se eu me relacionar melhor com o meu cliente e com o meu parceiro, eu também fecho melhor as vendas. A gente está trazendo ferramentas para vocês usarem para ser o melhor índice de fechamento. Agora, se você não coloca em prática, não vai. Então, a gente precisa colocar em prática. Certo? Então, esse 7 princípios do relacionamento, a gente desenvolveu, a gente criou. Não tem nenhum livro falando sobre 7 princípios do relacionamento. Não tem nada em relação a isso. A gente desenvolveu para vocês. Então, vamos lá. Os 7 princípios do relacionamento. A verdade é o primeiro princípio. E se você for analisar, existe como se fosse uma sequência. É quase uma sequência disso aí. Né? A singularidade das pessoas, gerar valor, reciprocidade, over-delivery, o código Zen, o alinhamento e o captar, converter e penalizar. Eu tive Petrolina ontem, a gente fez 2 visitas ontem. E a pergunta que eu fazia lá, para ver se está de prova, a gente conversava, o pessoal fazia uma pergunta-chave em toda a conversa. E daí a conversa direcionada. Onde é que eu posso gerar valor para a pessoa? Onde eu posso gerar valor para a pessoa? Era a pergunta-chave que eu fazia. E sabe o que acontece? Poucas pessoas fazem essa pergunta. Poucas pessoas estão interessadas em gerar valor do outro. Elas estão interessadas em puxar o valor do outro. Sugar algo do outro. E quando a gente gera valor para o outro quer estar próximo da gente. Isso é a mesma coisa com o cliente. A gente já falou aqui com os 5 passos da negociação. A gente não pode fazer um approach de abordagem ao cliente mostrando que a gente quer vender para o cliente. Porque ele já fica travado, porque ele quer tirar algo de mim. A gente tem que ser consultor. A gente tem que estar disposto, a gente está aqui para gerar valor para o cliente. Onde é que eu posso gerar valor para o cliente?
Porque aí ele vai ver que a gente tem valor, e aí ele vai pagar mais, ele vai gostar da gente, ele vai dar preferência para a gente, ele vai querer estar fechando aqui comigo. Então vamos lá, passa aí, Bia, por favor. Faz sentido aí, pessoal, o que eu estou falando? Salvador, Petrolina, faz sentido aí? Show. E aí, pessoal, o que a gente está trazendo aqui de conhecimento não é só para o comercial. Serve para o administrativo, serve para a logística e serve para a vida de vocês fora da empresa. Também pego que Bia falou que ia ser fantástica. Você, inclusive, relatou também isso. O conhecimento que a gente está tendo aqui não é para transformar vocês como profissionais. É para transformar vocês como pessoas. E aí, se você for pessoas, né, se vocês forem pessoas melhores, automaticamente vocês vão ser profissionais melhores. E automaticamente vocês vão ter resultado melhor. Agora, se eu foco no resultado, só ter resultado melhor, eu não vou transformar vocês, em profissionais. Eu vou condicionar vocês a só focar no resultado. Isso não gera transformação. Isso só vai na pressão. Isso não é uma curva de longo prazo ascendente. Ela vai e uma hora que ela vai. Então, a gente está fazendo uma transformação real, profunda, de vocês, em tudo que vocês, em onde vocês estiverem, em tudo que vocês fizerem. Se for no papel de consultor, no papel de analista, no papel de assistente, no papel de lojista, no papel como profissional, no papel como pai, no papel como mãe, no papel como filho, no papel como irmão. Em todos os papéis que a gente tem na vida, todo esse conhecimento você pode levar. De graça. De graça. Você só tem que pagar uma coisa. Vocês pagam aqui com atenção. Vocês pagam aqui vindo para cá e dando atenção. Porque se não tiver atenção, o pagamento da atenção e da prática, não tem mais isso. Então, entendam o que é importante tudo isso que a gente está falando. Porque a gente vem batendo, quando você repete, eu repito, porque tem que repetir para entrar na cabeça de vocês. Porque a repetição é que faz a coisa entrar de verdade. Para mim, eu tive que ouvir várias vezes para cair a ficha para isso aqui não vale mais. Espero que caia a ficha com vocês também. A verdade. Então, esse é o primeiro princípio, mais valoroso princípio do relacionamento. Não existe relacionamento. A verdade é o que gera confiança. Não existe relacionamento sem confiança. Relacionamento de longo prazo não existe sem confiança. Todo relacionamento sem confiança ele tem data certa para acabar. Quem é que gosta de se relacionar com alguém que não confia aqui? Quem é que se abre para alguém que não confia aqui? Quem é que mostra quem você realmente é para o outro se você não confia no outro? Para a gente poder transbordar, para a gente poder botar tudo que a gente tem para fora, a gente tem que confiar nos outros e confiar no ambiente. Senão eu não boto para fora. Por quê? Porque eu estou com medo de ser julgado, eu estou com medo de ser apontado, eu estou com medo. Lógico que a gente tem nossos medos também que a gente tem que superar. A gente não tem que estar com medo dessa coisa. A gente tem que ser quem a gente é. A gente falou sobre identidade. Mas se a gente não tiver a confiança do outro, a gente não vai se expor. E se a gente não se expor, a gente vai botar para fora tudo que a gente tem. Eu garanto que vocês têm muito mais de botar para fora do que vocês estão entregando hoje. Todos vocês. Isso eu tenho certeza disso tudo. Absoluto. E essa regra dos 80 vezes funciona direitinho ali. Porque quando você botar para fora o que vocês têm, são que vocês podem multiplicar o resultado de vocês. Então, a gente precisa entender que a verdade é muito liberta. Que a gente não precisa ficar preso, porque a gente não confia em ficar preso.
que a gente tem que ser quem a gente é, ser verdadeiro com o outro, porque as relações ficam muito melhores e elas podem. Vou dar um exemplo. Eu melhorei muito nas minhas relações afetivas quando eu passei a ser plenamente transparente. Sabe o que eu percebi? A pessoa que está do meu lado, ela relaxa. Ela mostra quem ela realmente é. Mas se você está numa relação que você não confia, que fica naquela coisa, a pessoa você vive sempre no conflito. Não existe relação de casal saudável ou muito bacana se não tiver confiança. Não tem, você já vê logo na relação quando não existe a confiança. Você sente. Eu sei que quando eu saio na rua, que eu vou na festa, eu vejo. Você começa a enxergar diferente as coisas. Porque você começa a vivenciar coisas novas. Só pelo fato de ser transparente, verdadeiro. Encontre a sua verdade, entregue a sua verdade, viva a sua verdade. Viver fora da verdade é viver preso a alguma coisa. A verdade é liberta porque a gente enxerga como ela é e aí a gente sai das nossas prisões. Quando eu sou verdadeiro, quando eu sou sincero, eu saio das minhas prisões. De ter que necessidade de aprovação, de medo de ser rejeitado, de ser julgado. Eu me liberto disso. Então, se eu uso isso como um princípio na minha vida, automaticamente eu já começo a me libertar de prisões. E aí vocês colocam o princípio como algo que vocês não largam nunca. Eu quero regra, mas eu não faço princípio. E aí vocês começam a quebrar outras coisas, só que ela como um princípio na vida de vocês. Eu garanto que só esse princípio, se vocês colocarem em prática, muitas coisas na vida de vocês já mudam automaticamente. Na mesma hora, assim, é papo. É papo. E sabe onde é que a gente aprende isso? Onde é que a gente aprende isso? Onde é que a gente já aprendeu alguém falando sobre verdade? Nós somos na igreja, que vai para a igreja, né? Que fala um pouco mais. Aonde? A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso em casa, com um pai ou outro, tem escola. Mas mesmo assim não é impondo, né? Mostrando o poder que a verdade tem. Existe um poder por trás da verdade que é gigantesco. É a gente se conectar direto com o Criador. As coisas que começam a se transformar também. Passa aí, Bia. A diferença da verdade é que a verdade nos libertará. Né? A gente tem que ser muito corajoso para ser verdadeiro. Pessoal, vai na dica do outro mesmo. Tem que ser corajoso para ser verdadeiro. Tem que ter coragem para ser verdadeiro. Porque o caminho mais fácil. Por que as pessoas são verdadeiras? De verdade. Porque tem que ter coragem. Muita coragem. Coragem, a gente saber falar assim, ó, eu vou me lascar se eu for verdadeiro. Não é que eu sou verdadeiro, não. Eu acredito em todo mundo. E aí você passa a ser verdadeiro em situações que você fala assim, caraca, eu vou me lascar. Quando você vê, a coisa muda, porque você sabia. É doideiro que eu estou falando aqui, mas pode deixar. Isso nem pedido, se funciona, não funciona. Antes de vocês falarem assim, dentro de vocês, não vou ser verdadeiro naquela situação, não. Faça o teste, meu. Antes de vocês não quererem colocar em prática, teste no deles, teste uma pequena coisa, veja o resultado, e aí você testa com algo maior, testa com algo maior. Singularidade das pessoas. E aí é muito importante a gente entender uma relação que cada um tem algo de especial. Cada um tem algo bacana dele. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem algo divino dentro de cada um. E a gente, em vez de estar enxergando só as coisas ruins da pessoa, que as pessoas precisam melhorar, a gente primeiro tem que enxergar o que ela tem de bom.
Isso é condicionar o nosso cérebro e a nossa mente para isso. Então, quando eu olho minha equipe aqui, eu sei que cada um tem de especial. E em vez de eu estar ativando só o que precisa melhorar, eu preciso ativar tudo que era muito especial, porque se ela voltar o que era muito especial para fora, o resultado explode. Então, a gente está muito mais preocupado em olhar as coisas que precisam melhorar, mas a gente não valoriza o que a gente tem de especial. Singularidade é exatamente o contrário. É pegar, é valorizar, a singularidade mostra que ela tem melhor. Não é, Ana? A singularidade, na verdade, é você olhar o que a pessoa tem de melhor antes do que ela precisa melhorar. É você gastar energia melhorando o que ela já tem um potencial. Isso economiza energia e potencializa os benefícios de cada um. Por isso, logo após a verdade, a singularidade é o mais importante. Porque a gente começa com a verdade que é nossa, a nós como verdade. A partir do segundo ponto, a singularidade, a gente olha a verdade do outro, a singularidade do outro. E assim, o restante da sequência, que vai gerar valor, todo o processo. É isso aí. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo de singularidade. Eu, Paulinho e Beto. Cada um tem algo especial e diferente no outro. Quando eu pego o que eu tenho de diferente, de especial, que eu pego de Paulo, tem diferente de especial, que eu pego de André, tem diferente de especial, a gente junto, a gente é uma bomba atômica. A gente explode. Então, ao invés de eu estar olhando somente o que o outro precisa melhorar, ou querer que o outro pense igual a mim, ou querer que o outro haja igual a mim, ou querer que o outro faça o que eu faço, né? Eu valorizo o ponto de vista dele, eu valorizo o ponto de vista do outro, e eu uso o meu ponto de vista. Quando eu junto os três, o ponto de vista é muito melhor. Só que para eu usar a coisa boa que o outro tem, eu tenho que dar valor para a coisa boa que o outro tem, senão eu não uso. Se eu não der valor às características que meus irmãos têm de bom, eu vou focar no que ele não tem de bom, e aí eu ficarei que ele tem, o que eu já tenho, não faz sentido. Eu tenho que valorizar o que ele tem de bom para que eu possa usar o que ele tem de bom. A visão dele boa, a visão do outro boa, e aí eu amplio a minha visão, eu melhoro a minha visão. E aí eu entro num poder muito maior. Um poder de visão muito maior. Um poder de execução muito maior. Por quê? Porque eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, depois a parte dele, a gente junto. Só que tem que estar focado, tem que estar alinhado, tem que estar casado direitinho. Então, essa é uma questão muito importante, a gente enxergar o que cada um tem de bom. Então, quando chega um parceiro, chega um arquiteto, um parceiro, e lá vem aquele arquiteto, ele tem algo de bom, velho. Enxerga o que ele tem de bom. Valoriza o que ele tem de bom. Pegue para você, explode para você, não é pegar e tirar dele e diminuir ele, mas é pegar aquele que tem de bom para multiplicar. Certo, galera? Fechou? Então, reconhecimento da singularidade das pessoas. Cada um traz dentro de si uma bagagem. Traz da sua personalidade, da sua memória, das suas habilidades e da sua história. A gente tem que entender também que quando a gente fala de singularidade das pessoas, quando a pessoa vem com algo, com uma crença, às vezes, muito limitante, que eu olho assim, pô, essa pessoa ela não evolui muito, tem essa crença muito forte. Ou sempre que faz isso, ela reage dessa forma ruim. Eu entendo a história dela, em vez de julgar ela, eu falo assim, essa pessoa toda hora é grossa, toda hora ela faz isso. Ou ela não sei o quê. Em vez de eu julgar ela, eu entendo a história dela. Eu faço 3, 4 perguntas, eu entendo a história dela, e aí eu entendo por que ela tem aquela crença. E eu entendo por que ela tem aquela alimentação. E ao invés de eu querer combater com aquilo,
ou julgar ela por ela agir daquela forma, eu passo a entender ela, porque ela tem aquela limitação. E quando eu entendo, eu encontro o caminho de ajudar ela a não agir mais assim. É o que faço, na verdade, dá para você faz Isso. E aí é o que ela está falando, que é a gente saber usar isso para desenvolver a pessoa. Porque se a gente não tiver esse olhar, a gente vai ter essa pessoa muito fora. Que ela trata tudo. Isso, pessoal, estou falando aqui com vocês, né? Vocês podem usar isso na frente de vocês, não pode? Tem a pai aqui, então não se fala, um esposo, uma mulher. Fácil. Fácil. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente age dessa forma com o outro se sente valorizado, reforça a confiança, porque você não está para julgar, porque você entende que a pessoa está muito bom, reforça a confiança e a relação fica ainda mais conectada. Ainda mais conectada. Também entre os colegas. Ah, porque não sei quem é assim, porque não sei quem é sábio. Eu não sei quem também traz as coisas assim. A gente ouve muito no administrativo também. Ou no administrativo, a gente ouve da área comercial, no administrativo também. Ou com a logística, tem que entender. Às vezes a gente não está entendendo que a logística está assim, sabe? Você sabe como é que a logística está passando? Você sabe qual é a dificuldade que a logística está enfrentando? A gente precisa entender isso. Porque senão a gente passa a agir no papel de julgador. A gente não está para ajudar ninguém. Se a gente fosse tão bom, a gente não estaria aqui. Está todo mundo aqui para evoluir. Está todo mundo aqui no mesmo nível. No mesmo nível. Uma besteirinha mais, uma besteirinha menos, mas no mesmo planeta. Na mesma dimensão. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. Se tem melhor alguém aqui que o outro, é a obrigação dele transbordar para o outro ser melhor. É a obrigação de transbordar para o outro ser melhor. Para poder todo mundo sair dessa. Porque ninguém sai sozinho dessa. Quem não transbordar não sai dessa, não. Então, a gente passa a sair do papel de ajudador, de apontar. E passa a entrar no papel de entender que cada um tem algo bacana e vamos colaborar para isso, vamos colaborar com isso. Mas se a gente não entende a singularidade das pessoas, a gente não consegue ser assim. A gente não consegue sair do papel de jogador e falar assim, não sei quem é assim, não sei quem é assim, por quê? Pode passar, Bia. Singularidade das pessoas, particularidade, necessidade do desejo. Cada um tem o seu desejo. Cada um tem a sua particularidade e a sua necessidade. Então não adianta dar uma premiação, alguém está falando, vamos dar uma premiação assim, sabe? Não, peraí. Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer reconhecimento, tem gente que quer valorização, tem gente que quer conhecimento. Cada um tem a sua necessidade e o seu desejo. Por isso que a premiação da galera do setor comercial não é uma premiação fixa. Tem o valor, mas tem a questão do que a gente chama de mesmo de experiência. Tem a sua experiência, por quê? Porque a experiência está ligada à necessidade e ao desejo de cada um. Se eu coloco algo padronizado, tem gente que se motiva mais, tem gente que se motiva menos. Somos intérpretes únicos dessa construção. Quão incrível é poder nos conhecer, reconhecer, respeitar, aprender e se relacionar. Quem não gosta de gente, pessoal, desculpe dizer, mas é quem não gosta de você se mesmo, tá? Tudo bem? Isso já é provado por vários psicólogos que falam isso, tá? Eu não gosto de gente, não gosto de si mesmo. Então, a gente tem que aprender a se relacionar.
tem que aprender a saber o que a gente tem de bom também. A gente fala da identidade. Como é que eu vou enxergar o que eu tenho de bom se eu não me enxergo as coisas boas que eu tenho? É que nem uma vez, agora vou até falar, eu senhora. Deixa eu falar mesmo. Que nem uma vez, eu na separada, minha esposa a gente fala: ah, porque você nunca me amou, não sei o que, não sei quanto, não sei o que. Você se ama? Você não se ama, mas você está cobrando que eu te amo. Se você não se ama, como é que você está cobrando que os outros te amam? Eu dei um mapa a ela, disse a ela. E ela não enxergava o amor. Por quê? Porque ela não enxergava o amor. Porque ela não se amava, velho. Então a gente precisa aprender a se amar para poder amar os outros primeiro. Depois. A gente tem que enxergar o que a gente tem de bom, que a gente falou lá na identidade, para poder enxergar o que o outro tem de bom. Caraca, tem uma frase massa, velho, que eu tirei uma foto aqui do vídeo, eu vou ver aqui para vocês. Pessoal, deixa eu rapidinho aqui. Muito top essa frase, velho. Tirei foto. Ah, tô achando muito top. Eu falo justamente isso. Achei. Ó, quando você entender plenamente que Deus o chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Né? Singularidade. Quando você entender plenamente que Deus o chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Você não vai querer ajudar ninguém. Você não vai querer apontar com ninguém. Você vai aprender a valorizar os outros. Só não vale que você saber o seu valor. Então, gerar valor, pessoal. Toda relação e a gente gera valor para o outro quer estar próximo da gente. Se eu estiver aqui, não estiver gerando valor para vocês, se você não enxergar valor no que eu estou fazendo, você não vai acreditar, não. Se você está numa relação que o outro só te suga, não gera valor para você, você cada vez vai se mais distanciar dessa relação. Lembrem, quando vocês eram criança, quando vocês tinham uma pessoa, normalmente um adulto, ou uma pessoa mais velha, que te dava umas orientações que te gerava valor, você não queria estar próximo dela. Você não queria estar toda hora do lado dela ouvindo. Na construção de relacionamento, passamos pela verdade e o reconhecimento da singularidade. Volta aí, rapidão. O reconhecimento da singularidade das pessoas. O próximo passo é a geração de valor. Então, num relacionamento, a gente passa pela verdade, depois reconhece a singularidade das pessoas, agora eu vou gerar valor para o outro. Toda negociação que eu entro hoje, toda parceria que eu busco hoje, a primeira pergunta que eu faço é: como é que eu posso gerar valor para você? Eu não estou preocupado em fechar negócio, eu não estou preocupado em fechar parceria, eu estou preocupado em gerar valor para o outro. Sabe por quê? Porque eu sei que o outro vai querer estar próximo de mim. Eu sei que o outro vai querer fechar comigo. Eu sei que o outro vai dar prioridade para mim. E sabe quantas pessoas dessa galera louca falam sobre isso? Quem é que chega no escritório de arquitetura e fala assim: não é que eu posso gerar valor para você? A galera já chega lá pedindo: o que você pediu? Manda um pouquinho para mim. Manda para mim. Divide um pouquinho. Quando você está negociando com o cliente, não, vamos fechar. Deixa eu tirar algo de você. Aí você está dizendo o cliente. Então, primeiro você tem que gerar valor para ele. Porque aí ele vai te dar prioridade e vai querer fechar com o seu trabalho. Então, é contar a sua história, saber gerar valor. Você tem que saber contar a sua história. É ouvir o que o outro tem para contar. Então, quando a gente está ouvindo uma história do cliente, a gente está gerando valor para ele. Porque a gente está ouvindo ele. E são poucos momentos que ele está ouvindo.
Aí eu sei que aquele cliente, eu vou dar uma psicóloga hoje. Ele vai, você vai estar dando valor para ele vai também estar assim de senhor. Ele vai querer estar aqui toda hora, vai. Tem hora que tem que dar um limite. Mas é por quê? Porque ele está enxergando valor. Ele não está sendo ouvido em outro lugar. E aqui está um para ouvir ele. Entendeu? Nada mais doloroso do que o seu eu contado na essência. Né? Então, eu preciso saber o meu valor para poder gerar valor. Como é que eu vou gerar valor para outros se não sei o meu valor? Quando eu falo, quando a gente estava falando com o escritório, eu fiz, olha, eu sei que a gente tem produtos diferenciados, eu sei que numa outra visita que a gente fez, eu tinha. Olha, eu sei que o cara era consultor, eu sei que os nossos produtos são diferenciados, eu sei que você coloca os nossos produtos para trabalho, o resultado do seu trabalho vai ser diferenciado, vai se destacar em relação a outros. Sua casa vai ficar mais bonita, né? Vai ser seu trabalho, vai ser mais valorizado. Mas, além disso, onde é que eu posso gerar mais valor para você? Foi essa pergunta que eu fiz para o consultor. Sabe o que ele falou? Eu gostaria de gerar valor, trazendo essas informações, trazendo esse conhecimento que eu não tenho, eu estou agora na minha casa. Aí sabe o que ele fez? Eu estou construindo minha casa, a casa top. Eu quero que você venha agora e me diga qual material que eu vou usar. Eu quero sua opinião, eu quero isso. Aí, qual outro? Aí eu faço, depois das outras casas todas, eu quero ter a nossa opinião. Por quê? Porque eu quis só empurrar o produto. Eu quis gerar valor para ele. Aí ele enxerga, aí ele abre, gera confiança, ele abre e fala, tem isso aqui, ó. Vamos olhar. Ontem, na pista da arquitetura, a gente fazia essa pergunta. Sabe o que ela fez? Eu estou com 6 casas, aquelas padrão para vender. A gente pode montar um kitzinho, apresentar para a galera, para os consultores, aquele kit postando, fiz conta, ela abre o que tem para mostrar minha vida. Quando você quer mostrar para o outro fala assim, olha, eu tenho isso aqui, ó, me ajude nisso. Ele se abre e oferece. Não é eu querendo puxar. Eu tenho 2 casas. Diga a casa aqui. Ah, casa tal. Mas 3 casas. Não, me indique. Para outra casa, me indique. Na relação do administrativo, quando você gera valor para o outro, existe uma coisa muito boa no administrativo, é que a gente tem essa integração, essa união, essa harmonia. Cada um sabe do seu valor. Acontece alguma coisa, cada um sabe onde o outro pode ajudar, onde o outro pode colaborar. Isso é claro, isso é nítido. E cada um sabe o seu valor. E cada um respeita a singularidade de cada um. Você vê que a relação, ó, ela flui muito melhor. Muito melhor. Vamos lá, pessoal. Então, os outros tópicos, os outros 4, a gente vai deixar para a próxima semana, certo? A gente não está avançando rápido, a gente está avançando de forma ainda lenta, mas bem aprofundada para a gente continuar trabalhando na mentalidade em relação a isso. Certo? Beleza? A tarefa da semana passada, a tarefa que era para ser feita hoje, que não foi feita, para a segunda tarefa, mantém para a próxima reunião. Certo? E eu vou passar um vídeo, e aí eu quero que todos assistam. E aí, 3 minutos o vídeo, que eu também parei. Certo? E aí, tem uma tarefa também, anota aí, gerentes, cada um vai dar vai dizer uma palavra sobre o vídeo. Uma palavra sobre o vídeo. Um vídeo de 3 minutos, cara. Eu quero dizer assim. Assim. Fala, Karina. A primeira tarefa é a seguinte: onde vocês colocaram em prática relatem momentos que vocês colocaram em prática os 5 passos da negociação ou os 7 princípios do relacionamento. Ou na empresa, ou em casa, ou na rua, em qualquer lugar. Eu quero... Fala, Dona. Aqui, os consultores, uma meia dúzia fizeram a segunda questão que você está perguntando aí.
os 7 princípios de relacionamento. Ó, então vamos falar aí. Escolha um para falar aí, já. Vai, fala aqui os 7 princípios de relacionamento. Eu tenho aqui se quiser já. Vai falar aqui, viu, Pedrinho? Eu tenho no WhatsApp. Tem. Já está tentando falar. Larissa, Oi. pode falar, mano. Olha, Os 7 princípios do relacionamento, né? Então, eu listei os 7 e aí me aprofundei sobre cada um. Aí, a verdade. tá ouvindo, pessoal? Não, estou ouvindo. A verdade não é somente uma virtude, é um hábito de vida saudável, inclusive cientificamente comprovado. Como somos verdadeiros com as pessoas e com nossos sentimentos, trazemos conexões e sensações de bem-estar. A verdade estreita laços, além de garantir e proporcionar uma relação de respeito e confiança. A singularidade, né? A singularidade significa qualidade ou propriedade do que é singular. Logo, a singularidade é trazer o que te pertence para o relacionamento, é algo único, é uma marca pessoal ou até mesmo de um produto, é o diferencial. Gerar valor. A geração de valor não está relacionada apenas ao valor e à qualidade do produto. Gerar valor está no posicionamento perante ao público, a forma como interagimos com o público, o atendimento de qualidade, a organização, o cumprimento do que foi oferecido e alinhar as expectativas através da verdade. A reciprocidade, que significa qualidade ou caráter de recíproco, correspondência mútua, recíproca ou reciprocação. A reciprocidade é um dos princípios mais valiosos da vida, é a relação de troca. Pois somos seres que vivemos em comunidade, e a troca estabelece sensações como felicidade e bem-estar. O over-delivery, que está em ir além da expectativa, é entregar algo além do que o cliente ou que as pessoas esperam, aumentando assim a percepção de valor. Logo, o over-delivery aplicado corretamente gera valor também. Código Zen, que é o alinhamento, que é necessário. O CCC, que é captar, converter e canalizar. Então, é basicamente o que a gente faz hoje em dia, né? A gente capta o cliente, a gente converte e a gente canaliza para ver se aquilo realmente é aplicável, né? Tanto que eu estava conversando com o Christian ontem, ele até me falou sobre o CRM, que é basicamente um modelo lúdico do que é o CCC. Né? A gente capacita o cliente através das campanhas de marketing, através das postagens de Instagram, através até mesmo do atendimento ao cliente. Né? A gente afunila isso para saber se é para venda através do follow-up. E, na verdade, a consequência é a venda, né? Mas todo o processo do CCC está realmente nesse processo mais lúdico que a gente faz no dia a dia. É isso. Show! Top! Me manda isso aí que você escreveu, que eu vou incluir na nossa apresentação, tá? Tá muito bom. Gente, Pedrinho, relatório. Está conosco. Estão todos com a gente. Estão todos com a gente. Agora, eu quero que vocês foquem. Não é exato, isso está ótimo, está maravilhoso. Já mostra que vocês estão buscando desenvolver o que a gente está trazendo, certo? Mas o que eu quero, assim, que eu quero não, né? O que eu acho que é bacana, o que a gente está colocando aqui, como tarefa, é momentos que a gente colocou tudo isso em prática. Então, que lá isso trouxe, agrega muito, gera muito valor a nossa apresentação da gente, principalmente esse trabalho que desenvolveu. Eu gostei muito, que eu vou usar bastante para a gente colocar na nossa apresentação. Tem situações aí, exemplos, que são bem legais, onde cada princípio desse está colocado no nosso dia a dia, certo? Mas o que eu quero é que vocês tragam os momentos que vocês colocaram em prática. O importante é trazer momentos. Por exemplo, Pedro, eu estava na negociação, e aí eu coloquei em prática 5 passos
Eu falei isso, e aí eu passei um passo, depois eu voltei, eu vi que eu passei, e aí eu vi que funcionou melhor. Pedro, eu fui verdadeiro com meu filho, fui sincero com ele e tal, e eu vi como ele mudou, como ele transformou, como ele reagiu melhor. Pedro, teve um momento que eu estava estressado com meu marido, e aí eu vi que ele tem algo muito bacana, no real, em vez de me estressar, eu real sei que ele tem de bom, e aí a coisa para a nossa relação melhorou. Sei lá, colocou em prática. O que Laísa trouxe são vários exemplos e tudo que a gente está colocando aqui se exemplificando. Isso funciona nisso, isso funciona nisso, isso funciona nisso, isso funciona nisso. Trouxe mais entendimento, mais proximidade com o dia de vocês. Mas ainda falta a parte. Agora vamos lá. Fechou, galera? Está claro aqui? Sim. Show. Então, anota essa tarefa e uma palavra sobre o vídeo. Cada um traz uma palavra do que entendeu ou do que significou o vídeo que eu vou mandar para vocês. De 3 minutos. Tá? Fechado? Valeu, galera. Até a próxima semana. Tamo junto. Valeu. Vai.